Olá, pessoal. Então, vamos dar início à unidade 2. Eu vou começar compartilhando com vocês a apresentação. Bom, na unidade 2, eu trouxe para vocês na apostila os aspectos técnicos de ensaios e levantamentos. Então, como eu desenvolvi com vocês no módulo de termo de referência, para ficar melhor a organização, né, dos elementos que são necessários para a contratação e até mesmo a apresentação do termo de referência, é melhor que a gente faça em etapas. Então, aqui na fiscalização de projetos, eu também vou desenvolver dessa forma. Então, o que seria os produtos entregues na primeira etapa? Para o desenvolvimento ali dos estudos preliminares, né, e ter um estudo mais fidedigno ao terreno, às características geotécnicas. Então, nessa primeira etapa, né, da fiscalização, seria a entrega de ensaios laboratoriais ou de campo, né, e os levantamentos planiotimétricos. Então, deve-se seguir o que foi especificado no termo de referência, né, de acordo com o que é necessário para essa contratação. Se fosse, por exemplo, uma contratação de laudo estrutural ou algum outro tipo de laudo, né, nesse momento seria a empresa contratada deveria elaborar ensaios, pode ser ensaio de rompimento de corpos de prova, ensaio de carbonatação, ou como no caso aqui que eu estou trazendo para vocês, que é o nosso mais cotidiano, que é o ensaio de sondagem. Então, no caso, poderia ser sondagem mista, ou sondagem rotativa mista, ou sondagem SPT, que é o que eu vou explanar, que é o mais comum de ser utilizado, né? Então, segundo a NBR 8036, que se refere à programação de sondagens de simples reconhecimento, né? A distância entre os pontos de investigação deve ser menor que 40 metros, e, em hipótese alguma, estejam alinhados. Como eu tinha orientado anteriormente, no mínimo nós pedimos 3 pontos de sondagem, e também não alinhados, né, então tomar esse cuidado, mas devido ao tamanho, né, da edificação, e ao tamanho do terreno também, mas a 8036, ela especifica que o número de furos de sondagem deve ser calculado de acordo com a área de projeção da edificação. Então, isso é feito lá no termo de referência, mas nesse momento aqui da fiscalização, né, vocês têm que saber quantos são os furos e de que forma posicioná-los. Então, com distâncias menores que 40 metros, né, e em hipótese alguma alinhados. Então, pessoal, também vocês vão observar que quanto melhor for feito o PR, né, mais fácil vai ficar a fiscalização, e também, depois que, se vocês de fato foram trabalhar com isso, né, a fiscalização de projetos vai nos trazendo também subsídios para fazer termos de referência melhores, então, alimenta o outro. Então, na continuidade aqui de ensaios, sendo, né, especificado no termo de referência o ensaio SPT, a norma que regulamenta esse ensaio é 6484, e ela traz vários critérios e de que forma deve ser feito, né, o ensaio, que não é o nosso foco aqui, eu vou trazer só as orientações mais relevantes, né, na fiscalização com relação às normas. Então, segundo a norma 6484, o critério de paralisação das sondagens é de responsabilidade técnica da contratante. Esse é o item 6.2.4.1 dessa norma. Mas, na Paraná Edificações, nós costumamos, né, especificar que os comprimentos dos furos de sondagem, eles cheguem até a cota de 15 metros de profundidade ou a impenetrabilidade. Então, é colocado dessa forma no termo de referência. Qual chegar primeiro, se, de acordo com os critérios da norma, a impenetrabilidade for atingida aos 10 metros, né, de prospecção ali da sondagem,
pode ser parado, o ensaio, a perfuração daquele furo nesse momento. Caso não, também ultrapasse os 15 metros, né, e não tenha chegado à camada impenetrável, também o ensaio pode ser parado, tá? Então, índice de resistência N, o que significa isso? É o nosso NSPT que é fornecido no perfil ali de cada furo de sondagem. Então, o N é o número de golpes necessários para a cravação dos 30 metros finais dos 45 totais. Então, o ensaio de SPT, ele o desenho no perfil, ele vem demonstrado a cada 15 centímetros o número de golpes que foram necessários para a cravação dessa espessura. E o nosso N, né, o nosso número de final, que é a soma dessas duas camadas, que é o que vai nos fornecer o índice de resistência daquela camada de estudo. Então, para cada furo especificado, 3, 4 ou 5, a empresa contratada vai ter que apresentar o perfil desse solo, né, com todas as camadas e os solos, e os tipos, as características do solo observado nessa camada. Além disso, o relatório fotográfico, né, do terreno e fotos da execução, né, de cada furo, e o croquis de posicionamento dos furos no terreno. Isso é importantíssimo, de extrema relevância para a gente, né, porque vai nos orientar com relação também à base ali da edificação. Então, normalmente, a gente pega o terreno, faz ali um esboço, né, principalmente quando for projeto padrão, coloca o contorno, né, da edificação, aloca dentro do terreno, dentro do que a gente já pré-determinou do que vai ser o posicionamento da edificação, né, dentro do terreno, e posiciona os furos de sondagem dentro do terreno, principalmente na área da edificação, né. Então, esse número que a gente calcula com relação à base, na verdade, da edificação, né, o apoio ali a área de contato da edificação com o terreno é um número mínimo de furos. Então, não pode ser menor que isso, mas também não há uma contraindicação de ser um número maior. Mas também, por princípios de economicidade, né, nós também não vamos pedir 10 furos de sondagem num terreno que o mínimo pela norma seria de 4 ou 5. Então, a NBR 13969, ela versa sobre tanques sépticos e disposição de efluentes líquidos. E o que isso nos interessa? É com relação ao ensaio de percolação. Essa norma, na parte final dela, ela traz ali o procedimento e de que forma deve ser feito o ensaio de percolação. Então, com esse ensaio, qual é a informação relevante, né, que a gente obtém dele? Qual é a capacidade de absorção do solo em metros quadrados por dia? Então, vai ser, na verdade, litros por metro quadrado por dia. E com essa informação, a gente pode dimensionar valas de filtração, sumidouros, tratamentos de efluentes, né, de esgoto, quando nós não temos ali a rede de coleta, né, como eu comentei anteriormente. Então, quanto maior a capacidade de absorção do solo, quer dizer, então, que ele tem mais características arenosas, não tem características argilosas, né? Quanto menor a capacidade de absorção, significa que ele é mais impermeável, então tem características mais argilosas, de um solo mais argiloso. Então, também nós precisamos relatório fotográfico, né, relatando ali quais foram, quantos furos, né, geralmente são 3 furos, foto de cada furo e também a indicação desses furos no terreno, assim como os furos de sondagem. Já a NBR 13133 é com relação ao levantamento topográfico, ou planialtimétrico, né. Nós solicitamos, né, nas nossas contratações o planialtimétrico cadastral,
classificado como, no mínimo, como classe 2 PAC, e todo esse levantamento, no mínimo, né, minimamente, tem que ter a referência de nível, da onde partiu, né, e marcos também, tem que ser colocados marcos de indicação, né, desses níveis, e também localização de redes pluviais, elétricas de esgoto. Então, quando nós contratamos o levantamento topográfico, nós realmente queremos, o planialtimétrico, na verdade, nós realmente queremos saber tudo o que existe dentro daquele terreno, desde árvores a edificações, né, que possam ali existir, onde é o ponto mais próximo de coleta pluvial, coleta boca de lobo, coleta de esgoto, o poste mais próximo que pode trazer o fornecimento de energia elétrica, e se tiver algumas edificações, o cavalete, né, se for um terreno muito grande em que seja necessária unificação, ou a regularização, ou até mesmo desmembramento, né, do terreno, trazer as edificações que existem ali e onde estão esses pontos de interesse. Então, aqui eu coloquei o quadro, a tabela 6 da referida norma, que ela traz aqui a metodologia, né, da classe que nós geralmente solicitamos, que é o 2PAC. Metodologia, então, são poligonais, planiltimétricas, enfim, toda aqui a descrição, a escala do desenho 1:500, e a equidistância entre as curvas de nível de 1 metro. E aqui traz informações mais técnicas, enfim. Então, só para vocês saberem o que significa esse 2PAC. Então, é uma descrição, uma metodologia descrita na norma 13133, que é sobre execução de levantamento topográfico, tá? Então, o que de tudo, fazendo um resumo, né? O ensaio de sondagem, nós vamos utilizar ele como um ensaio fundamental para o dimensionamento da fundação, né, da edificação, e também para elaboração do laudo de fundações, que nós remuneramos ali no termo de referência, de acordo com a resolução da CIU-DR, né, que é a resolução 3 de 2012, que traz ali os preços, né, como a gente faz a composição dos valores da licitação de projetos. Então, lá nós temos um valor para remuneração de laudo de fundações, e esse laudo, ele é todo baseado, então, no ensaio de sondagem, e ele apresenta quais são os tipos de sondagem, de sondagem, de fundação, que devem ser utilizados naquele terreno, e em uma certa ordem de prioridades, assim, de indicação, porque no mesmo terreno você pode ter a indicação de uma estaca escavada, e pode ser também um tubulão, que também é um tipo de estaca escavada, mas o tubulão tem um custo mais elevado e precisa de mais cuidados e, enfim, uma mão de obra bem mais especializada para a execução do tubulão. E enquanto que uma estaca escavada é uma metodologia mais corriqueira, né? Assim como também pode ser usado tanto uma estaca escavada quanto uma estaca cravada, ou não, é uma estaca raiz que nós precisamos utilizar nesse terreno de acordo com as características do solo, né, que o solo apresentou, hélice contínua e assim sucessivamente. Então, ali o projetista, o engenheiro, né, responsável pelo SPT, e também que vai ser responsável ali, né, pelo projeto estrutural, ele vai pegar essa informação do laudo e vai unir né, alinhar as informações e fazer o dimensionamento da fundação de acordo com o que foi apresentado pelos ensaios. Por isso, a importância, né, de nós termos minimamente um bom SPT e um conhecimento das características geotécnicas do solo. Então, pessoal, sobre ensaios, essa parte inicial que eu tenho para mostrar para vocês é sobre
como eu venho já trabalhando, edificações mais corriqueiras e ensaios mais corriqueiros que nós fazemos, né, e precisamos para informações e desenvolvimento da etapa de projetos, mas caso fosse como laudos ou algum outro tipo de terreno que tenha necessidade de aterro, nós poderíamos pedir também ensaios mais específicos de solo, como o VN-teste, o Proctor, que também é utilizado para terraplanagem, né, entre outros ensaios que nós podemos, CBR, né, vários outros tipos de ensaios que a gente pode utilizar de acordo com o nosso interesse de projeto. Então, nos vemos na próxima unidade.